Olá, cá estamos nós novamente, gravando para o nosso canal do YouTube, Guia dos Perplexos, nesse caso, a série Curso de Tarosofia. Gostaria de fazer uma colocação, né, de 3 coisas que eu disse no último vídeo e eu gostaria de fixar essas 3 coisas. A primeira coisa foi, né, um francês chamado Eliphas Lévy Zahed, quer dizer, é um pseudônimo, né? O Abade, ele se dizia Abade Alphonse Eliphas Lévy Zahed. O nome dele, na verdade, era Alphonse Louis Constant. E ele, que organizou a Biblioteca de Paris, fez uma série de obras. Como essas obras seriam censuradas pela Igreja Católica, a França naquela época catolicíssima, Napoleão Bonaparte, família toda católica, ele então usou um pseudônimo, né? Eliphas Lévy Zahed, Abade. Não era abade coisa nenhuma, que ele não era padre, né? E ele organizou a Biblioteca de Paris com todos os livros que Napoleão Bonaparte tinha sequestrado dos países que ele tinha conquistado. Então, assim nasce, vamos dizer assim, a genialidade de um homem que põe à nossa disposição toda uma literatura sobre a qual ele fez vários escritos, e o que nós estamos usando é, com o título de Dogma e Ritual da Alta Magia, na verdade, capítulos em que ele, por exemplo, como eu, ele distingue um Deus de barba branca, que é o Deus do Gênesis 1, de um Deus de barba negra, que é o Deus de Gênesis 2, Elohim e Yahvé. Então ele chega à mesma conclusão que eu cheguei. Isso não é antigo, isso é muito antigo, só que a Igreja Católica, nos primeiros anos, nos primeiros 300 séculos, os gnósticos diziam que o Deus de barba negra, Yahvé, era um Deus mau. E aí diziam que tudo que acontece de mal no mundo é Yahvé quem faz, com a autorização, com a permissão, com a tolerância, com a omissão de Elohim. O que nós chegamos à conclusão, eu e Eliphas, é bem diferente. Há um universo perfeito, né, construído por Elohim, Gênesis 1, está descrito em Gênesis 1, e um universo que foi feito bem feito, mas que o homem e a mulher, segundo o relato do Gênesis 2, né, tendo o poder de criar, ao invés de aperfeiçoarem esse universo, eles o tornaram um vale de lágrimas, como se diz na Salve Rainha, um cemitério. Quer dizer, foram feitos para aperfeiçoar a obra de Javé, o Deus de barba negra, menos poderoso do que Elohim, o Deus de barba branca. Mas, quando ele criou o homem, a mulher e a serpente no paraíso, então o homem e a mulher, isso é mítico, né? Na verdade, o Papa já teve o cuidado de dizer Adão e Eva, o paraíso, a serpente e tudo aquilo é um mito. Temos que entender como sendo o homem decaído. Quer dizer, houve algo, todas as teogonias falam, e nesse algo o homem decaiu. Então, Santo Agostinho deu a esse fato o nome de pecado original, mas todas as teogonias do mundo têm essa queda da humanidade, né? Então, Eliphas adota a nossa concepção de um Deus e um demiurgo. Quer dizer, a totalidade supõe, então, 2 universos, né? Um criado por Elohim, o Deus de barba branca, e um criado pela sombra desse Deus, que é Yahvé, o Deus de barba negra. Mas todos 2 bons, porque essa totalidade, né, é o tudo, é o todo. Então, a nossa diferença em relação aos gnósticos é que eles diziam que Yahvé, o demiurgo, era um Deus ruim. Então, todo o mal da terra era da responsabilidade de Yahvé. No caso, eu e Eliphas chegamos a uma constatação diferente, embora admitindo a existência desses 2 deuses, quer dizer, um Deus verdadeiro, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz ele chama, ele pede socorro, com a célebre frase Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer meu El, por que me abandonastes? Então, o Deus de Jesus é El, e Jesus não fala em Javé,
mas cita passagem do Antigo Testamento onde Javé está. Portanto, e quando ele fala da lei de Moisés, né, ele diz, Moisés deu aos antigos a lei, ele nunca fala Javé, diz que é Moisés, mas nós sabemos que as ações de Moisés eram todas elas ditadas por um Deus poderoso, que faz milagres, e Moisés realiza prodígios imensos. Depois os profetas Josué e os juízes, os profetas após Moisés, tudo vão escrever sobre esse Deus. O nome Elohim não aparece mais, só aparece em Abraão, Isaac e Jacó, depois não aparece mais. Então é trocado por Javé, e para mim e Elifa são duas divindades diferentes, uma toda poderosa que fez um mundo bom e que no sétimo dia ele, olhando tudo que tinha criado, viu que era muito bom, e um Deus, um demiurgo, Javé, que não tem tanto poder. A primeira coisa que ele faz é a criação do homem, e a primeira frase dele é: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a limitação de Javé diante de Elohim é enorme. Enquanto que Elohim, todas as vezes que age, ele diz, e viu que era bom, e Javé, já quando ele está fazendo o mundo dele, que é a cópia, pretendia ser uma cópia do mundo de Elohim, primeira criatura é o homem, que Elohim cria no sexto dia, né? Numa diferença, não vamos aqui colocar isso, mas aí Yahvé cria um homem e uma mulher diferente do homem e da mulher de Elohim, e o homem e a mulher de Elohim seria Jesus e Maria Santíssima, e o homem de Javé seríamos nós. Então nós somos criaturas de Javé, feitos à imagem e semelhança dele, e também com o poder de criar. Enquanto que Jesus e Maria são criados por Elohim e com o poder de dominar. A Bíblia diz textualmente, e Deus os criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou, e os abençoou e disse, crescei, multiplicai-vos e povoai a terra. E tende domínio ou reinai sobre as aves do céu, sobre as bestas do campo e sobre os monstros do mar. Quer dizer, evidentemente, o homem desse mundo, desse universo, Jesus e Maria, tem poderes fantásticos. Jesus veio com essa lembrança, encarnou tendo essa lembrança, e Maria não tinha essas lembranças. Jesus teve que ir lembrando ela pouco a pouco de que ela não tinha começado a vida a partir do nascimento do útero de Santa Ana e São Joaquim, os pais dela. Javé, pelo contrário, faz um homem com uma intenção de cuidar do jardim, lavrar o solo, e a mulher auxiliar a ele. E então, mas Javé faz um mundo bom, porque o Éden é uma maravilha. Todo mundo, quando fala no paraíso, 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 né, o jardim do Éden, ninguém vai para o céu, né, na Bíblia. Desculpem esse discurso inicial, mas é necessário. Tá? Mesmo que eu passe os 30 minutos um pouquinho. Enquanto que Elohim, ao criar Jesus e Maria no universo dele, diz, reinai sobre as aves do céu, e sobre os quadrúpedes da terra, e sobre as aves, e sobre os peixes do mar e os monstros marinhos, e os abençoou. Quer dizer, Javé faz o homem e a mulher, e depois, já a primeira conclusão, chega à conclusão que não é bom que o homem esteja só, por isso faz a mulher, e cria a serpente, que é quem vai fazer com que eles criem um mundo que é uma corrupção do mundo que Javé tinha. Ou seja, eles são expulsos do paraíso, quer dizer, simbolicamente, eles criam um novo mundo, eles destroem o universo que Javé tinha criado, chamado Éden, Gan Eden em hebraico, Jardim do Éden, e transforma esse jardim num cemitério. Então Javé amaldiçoa a terra, amaldiçoa o homem e diz que a mulher sofrerá. Então é aqui, portanto, que nós estamos, nesse universo. E aí agora começa a grande aventura para que o homem volte ao estágio original do universo de Javé, a fim de merecer pertencer ao universo de Elohim. Vejam bem, então no universo de Javé na verdade um campo de provas.
Nesse campo de provas, o homem falha. Ao invés de criar, aperfeiçoar o jardim do Éden, o Gan Eden, que na tradição suméria acadiana é chamado de Dilmun. Então, mas o mito está lá, foi plagiado, né? Então, em vez de o homem e a mulher aperfeiçoarem o paraíso e o tornarem mais belo, mais bonito, mais florido e tudo mais, porque eles tinham que fazer isto, tinham que trabalhar, enquanto que o homem, o casal do Gênesis 1, não tem que trabalhar, reinam. O que eles querem se torna realidade, tem vida eterna e reinam. Maria encarna sem ter essa lembrança. Jesus encarna tendo essa lembrança e toma Maria por mãe. Então esse casal, na verdade, no céu, é o casal criado por Elohim. Só que Jesus, tendo essas lembranças, fala das coisas que ele viu no céu, fala para ela, por exemplo, quando ela encontra ele no templo, depois de tê-lo procurado durante 3 dias e não ter encontrado, meu filho, não, seu pai e eu sofremos muito, porque sentimos a tua falta e não sabíamos onde tu estavas. E ele pergunta a ela, vós não sabíeis, esse vós é para ela, é plural, mas é para ela, que eu devo cuidar das coisas do meu pai? Então ela não se lembrava, ele aí lembra ela, né? Na verdade, São José não é meu pai. Você veio de lá comigo, mas você não se lembra. Então deixa eu te lembrar. Você sabe que eu tenho um pai que não é José, que é apenas meu pai nutrício, que eu fui concebido pelo Espírito Santo. Então, olha a frase como é, bastante clara. Vós não sabíeis que eu devo cuidar das coisas do meu pai, que é o criador do Gênesis 1, aos poucos ele vai, na vida oculta de Jesus, ele vai relembrando a ela de onde é que eles dois vieram, e por isso ela suporta a paixão do filho dela, e a crucificação, morte e tal, completamente com a força enorme, porque ele lembra ela, durante os anos da vida oculta dele, a infância de Jesus dos 12 aos 30, aos 29 anos, ele vai lembrando a ela o que foi o universo de onde eles vieram. Bom, mas, independente, isso são os dois que vieram do Gênesis 1. Mas eles vieram para cá, e por isso passaram por tudo aquilo que nós passamos, né? Dor, sofrimento, morte, amaram as pessoas com a única diferença, nunca pecaram, nem Jesus, nem Maria. Então, como são criados por Elohim, né, a alma deles é pura, né, e a Igreja Católica proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, dizendo que ela nasceu sem pecado e jamais pecou durante toda a vida. Jesus aparece claramente nas cartas de São Paulo, ele próprio diz, quem pode me acusar de um pecado? Ele fala aos fariseus. E São Paulo diz, feito homem, né, para salvar os homens, igual ao homem em tudo, exceto no pecado. Então, no caso de Jesus é explícito. No caso de Maria, deduz-se evidentemente pela vida dela. E como a mãe tinha o dever de instruir o filho na religião, esse diálogo dela e dele, na verdade, eu gostaria de ver, porque ao invés dele instruí-la, ela é quem, ao invés dela instruí-lo, na verdade, ele é quem vai lembrando para ela o que é que eles viveram no universo de Elohim, onde eles reinavam e onde voltaram a reinar, né? Hoje nós celebramos, né, a festa do Cristo Rei e Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida é a rainha e padroeira do Brasil. Então, Maria é a rainha do universo, Jesus é o rei do universo. É esse casal que foi criado por Elohim. Mas eles vieram aqui para provar que o pai, El, está preocupado com o destino dos homens que a Yahvé criou. E então, de qualquer maneira, esses homens não são perfeitos como o casal perfeito de Elohim, pecam, erram. O primeiro erro desses pais foi
ao invés de aperfeiçoar o Gan Eden, o jardim do Éden, que tinha sido criado por Javé, eles fazem o contrário. A Bíblia, o mito diz que eles são expulsos do jardim. Não, na verdade, não é eles são expulsos do jardim. O que o mito quer dizer é que eles saíram daquele estado de bem-aventurança, de felicidade perene e tal, que eles saíram para poder viver no mundo que é o inferno que nós estamos vivendo. Então, a nossa diferença, eu e Elifas e os gnósticos, é que Javé é um Deus bom, mas que cumpre uma missão. Criou um mundo para servir de teste, né, de campo de provas, para que o homem, a humanidade criada aqui, viva de tal maneira que mereça vir morar com Jesus Cristo e Nossa Senhora aqui no céu. Então, é um Deus bom também, só que ele é obrigado a ser justo, enquanto Elohim é misericordioso. Essa é a grande diferença. Então, isso, vejam bem, eu e Elifas temos essa concepção, mas difere dos gnósticos, que diziam que Yahvé é um Deus mau. E isso foi motivo da excomunhão do gnosticismo, já com Marcião e outros gnósticos lá dos primeiros séculos, né? Então, em determinado momento, os papas, em sequência, excomungaram a heresia gnóstica que dizia que Yahvé é um Deus mau. Primeiro ponto que eu quero lembrar a vocês. Sem isso, não vai dar para saber por que o tarô. Porque o que nós vamos fazer é o quê? Já que nós estamos no universo de Javé, que é um campo de provas, já que nós não somos como o casal inicial, né, de Gênesis 1, né, somos tendentes ao pecado, a fazer o mal, temos essa inclinação, né, nascemos desobedientes, por isso perdemos o Éden e transformamos o mundo que Javé fez, que era um paraíso, o Gan Eden, né, nesse vale de lágrimas, essa coisa que está aí. E agora, com a ajuda do Pai Celeste, de Jesus e Maria que se encarnaram e vieram com os também dos profetas, Moisés e tudo, e cada raça teve o seu profeta, né? Teve o seu mensageiro divino, Buda, Maomé, Gandhi e Zoroastro. Quer dizer, Deus mandou mensageiro divino para todos os países, para todos os povos, para que o homem se torne melhor. Mas os hebreus receberam um presente especial, né? Os profetas, entre os quais está Moisés, né? E depois Jesus e Maria. Então, nós estamos aqui, então, vivendo no mundo em que Jesus e Maria viveram, mas que não pecaram, enquanto que nós pecamos, ou seja, ao invés de vencer a corrida de obstáculos em que Javé nos colocou para nos provar e nós merecermos o mundo de cima, nós, então, cada vez nos atolamos mais, porque o mundo, pelo que a gente vê, na verdade, parece que piora cada vez mais, né? Essa pandemia, digamos, é uma prova disso. A natureza está completamente envenenada pelo ser humano. Isso é importante por quê? Porque o homem do universo de Javé, através daquilo que foi deixado na Terra pelos mensageiros divinos, que eram iluminados, Siddhartha, Gautama, o Buda, né, Zoroastro, né, Lao Tse, Confúcio, e os outros, e os profetas de todas as religiões que nós não conhecemos. Então, através do legado que esses mensageiros divinos nos deixaram, nós então deveremos atingir, vamos dizer assim, um determinado estágio, que seria nos tornarmos seres humanos. Um desses mensageiros divinos foi um sacerdote egípcio que se chamou Hermes ou Tot. Agora nós estamos voltando, né? Hermes ou Tot, Hermes Trismegisto ou Tot, representado por Elifas nessa carruagem, e aqui seria o livro que ele deixou, mas nós já mostramos aqui em vários pacotinhos, né? O livro de Tot, ou o livro de Hermes, mas há outros caminhos. Este é um, a tarosofia é um, mas a alquimia, tirada dos livros escritos do próprio Hermes, a taumaturgia, né, a cabala. Então, Deus deu meios
para que o homem decaído volte à sua dignidade original. Esse é, vamos dizer assim, essa é a motivação do tarô. É para isso que Hermes Trismegisto, Thoth, fez as 22 cartas chamadas Arcanos Maiores, pois o que ele recebeu dos Atlantes foram os arcanos menores, que são 56. Aqui tem 22. Então ele só fez 22, né, porque as 56 são muito difíceis, mas deixou à nossa disposição esse livrinho, que aqui Eliphas deixa um resumozinho, né, e nós temos a interpretação completa que Eliphas faz, mas que é dele, aqui, né, no livro todo. Dogma, que é a teoria, e ritual, que seria, por exemplo, o pulo, já é um ritual. E vocês, como eu disse, podem não considerar o pulo. Se vocês não quiserem, se vocês acharem, que eu achei aquilo num livro de Madonna Compton, mas eu já tinha chegado a essa conclusão, que nós pré-existimos. Antes de estar nesta carne, neste corpo, eu tive uma pré-existência terrestre. E lá, como alma imortal, eu não tinha este corpo. Caí, então o anjo caído, na verdade, Lúcifer, somos cada um de nós, embora eu não duvide da existência de Satã, né, como caíram homens e caíram os anjos. É muito parecida, se vocês compararem, a história da queda dos anjos, Satã, Lúcifer não tem nada a ver com a história, com a queda de Lúcifer, que seríamos nós. Então, Lúcifer seríamos nós, que deveríamos ser portadores da luz, ou seja, usar aquilo que os mensageiros divinos trouxeram, iluminados por Deus, para essa iluminação que eles deixaram para nós, seja passada de geração em geração por nós, e nós seríamos portadores da luz. Luciferinos, olha que palavra, vocês ficam chocados, né? Mas é assim que Pike falava, ele só falava nessa linguagem. Então, nós seríamos luciferários ou luciferinos, e a palavra Lúcifer seria apenas o portador da luz. Em cada profeta era um Lúcifer, né? Cada homem bom do Antigo Testamento ou de qualquer outra civilização era um Lúcifer, um portador da luz, aquele que levava a luz para os seus irmãos. A maçonaria usa esse termo, né? O que é que vem expedir a luz? Então, na Igreja Católica também, a criança que vai ser batizada, o padrinho segura uma vela acesa para simbolizar a luz da Igreja Católica, que não é a mesma luz da maçonaria. A luz da maçonaria é ciência e a luz da Igreja Católica é religião, é fé. Então são duas luzes diferentes, mas a maçonaria é a melhor e maior organização feita pelo homem, e a Igreja Católica é a maior e melhor organização feita por Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o fundador da Igreja Católica, como conseguiu provar admiravelmente o professor Jonathan Matias, para quem vão aqui os meus respeitos, cujo vídeo eu coloquei no meu site, né? Igreja Católica, História da Fundação da Igreja Católica, a origem da Igreja Católica. Em suma, a palavra Lúcifer deve perder esse caráter pejorativo. Diabolizaram a palavra Lúcifer, quando na verdade ela era, entre os gregos e os romanos, a estrela da manhã. Era o nome que eles davam a um astro matutino, a estrela d'alva. Mas, como no século VIII, encontraram lá uma profecia de Zacarias, Ezequiel, um desses profetas, que diz que o rei da Síria pretende ser mais do que Deus. Alexandre morreu dizendo que ele era Deus. O irmão disse: você saiu do mesmo útero que eu. Ele pegou a lança da mão do soldado que estava do lado dele e enfiou na barriga do irmão que saiu do outro lado, num banquete. Quer dizer, se dissesse que ele não era Deus, ele lhe matava. Então mas morreu naquela mesma noite. Quer dizer, ele matou o irmão, enfiando uma espada no abdômen, saindo nas costas, e naquele mesmo banquete o irmão foi levado, ele teve uma febre incurável, levaram ele para a cama e ali ele morreu. Então parece que foi assim, castigo divino, para mostrar que ele não era Deus,
coisa nenhuma. Então, o fato é que vamos deixar de diabolizar a palavra Lúcifer, minha gente. Acabemos com essa falsa concepção. Lúcifer quer dizer portador da luz. Por isso o pai que chamava a estátua da liberdade de Lúcifer, porque ela tem, né, mitra, né, na verdade tem um facho aceso, ela está portando a luz. E então o que nós então recebemos dos nossos ancestrais, né, foram essas cartas do tarô, mas recebemos também outras coisas. Por exemplo, aqui nós temos um dos nossos livros preferidos, Emma Jung, A Busca do Graal, que para poder você começar a buscar o Graal tinha que ter virtudes, é a cavalaria medieval, criada pela Igreja Católica, até hoje considerada, vamos dizer assim, o grupo humano mais respeitável e mais venerável devido aos princípios que os norteavam, embora os templários tivessem pisado na bola. Então, a busca do Graal exigia um coração limpo, puro, isento de mancha e de pecado. Então, é uma das lendas que vamos dizer assim, traduzida, nos incita a nos tornarmos melhor. O Graal é, na verdade, o coração de Jesus. Uma taça cheia de vinho, que simbolizaria, como na missa o padre faz, o Sagrado Coração de Jesus. Né? Jesus elegeu esse símbolo para ser o símbolo do coração dele. Né? Sangue, este é o meu sangue que será derramado por vós. Então seria buscar ser igual ao coração de Jesus. Imitar o coração de Jesus para ter o nosso coração como o Sagrado Coração de Jesus. Isso seria um dos meios de atingir a meta. O outro meio de atingir a meta, essa meta seria a Cabala. Aqui eu coloquei o livro. O livro tem que estar aqui. Jung e o Tarô, está aqui. A Cabala, que Robert Wang aqui mostra a árvore da vida, que é o símbolo da Cabala, e a subida de Malkuth. O nascimento é representado pela descida, no relâmpago, de Keter até Malkuth, e a subida é representada exatamente pelo contrário. Então a alma desce e se encarna. É a aventura anabática. Depois tem a contrária, diabática, não tem nada a ver com diabo, que é a subida da alma depois da morte do corpo para voltar a Keter, o lugar de onde ela veio, só que agora consciente e com uma bagagem muito grande, que é o que representa a sacolinha do maluco aqui do tarô, que na verdade é o desnorteado. Bom, então, gostaríamos de lembrar tudo isso. Gostaríamos de lembrar que Kurt de Gebelin, um francês contemporâneo de Lévy, foi até o Egito e lá descobriu uma coisa notável, né? Que Eliphas Lévy não considerou, nem ele consideraram, que havia um passo inicial, um passo em falso, mas que havia, a partir da carta 1, o mago, então, pegando o alfabeto hebraico, então haveria uma perfeita correspondência entre as cartas do tarô e o alfabeto hebraico. Então, o que Moisés fazia com esse alfabeto, e por isso ele era sagrado, era uma iniciação para sair do Aleph, o A, até o Tal, não sei se eu vou achar o Tal, T-A-U, não é Tal com T-A-L, não. Seria o Tal com T-A-U, que seria esta carta, e que equivaleria, no tarô, equivaleria a esta. Vamos repetir?
Então, o começo é representado na entrada no sistema. O louco não conta porque ele não faz parte do sistema. O louco é uma pessoa que está fora do sistema, livre para escolher qualquer sistema que ele queira. Nascemos assim, livres. E aí, portanto, os pais não deviam fazer a cabeça do cisne nem para ser flamenguista, nem para torcer pela Mangueira, nem para se filiar a tal partido. Devia deixar isso por conta da própria criança. Mas eu conheço pais que, quando a criança faz 1 ano de idade, dá de presente a camisa do Flamengo ou do Fluminense, ou seja, botando a criança num sistema, quando isso é, pelo tarô, absolutamente proibido. Quer dizer, ele deve ensinar a criança a usar os sentidos, portanto, sair da desorientação ou do desnorteamento original, que a criança nasce sem saber por que está no mundo, o que está fazendo aqui, o porquê nasceu, quem era, tá. Então, a obrigação do pai é fazer com que a criança tenha uma noção do mundo. Aqui o mago está olhando para o mundo, uma bagunça. Essa bagunça também está no corpo, na cabeça dele, e a obrigação dele seria organizar esse mundo. Ao contrário do que nossos pais, no mito, Adão e Eva fizeram, que foi desorganizaram o mundo. Então, quando estivermos nesta carta, já estamos praticamente, então, o louco, a cerimônia é a seguinte: o louco se aproxima do instrutor e aí já deixa de ser o louco. Na medida em que ele se apresenta diante do instrutor, que está do lado de cada mesa, nós falamos para vocês que só tem um baralho que mostra isso. Vamos mostrar de novo para vocês. Foi feita pelo Duque de Sforza, foi feito, mandado fazer pelo Duque de Sforza, é o baralho Sforza. Então só existe um baralho no mundo que levantou a ponta do véu e mostra o instrutor, em vez do buscador, que agora aqui já não é mais o louco, né? Aqui já não é mais o desorientado. Por quê? Porque chegando diante do... Aqui, essa aqui está bonita, está bem feita. Chegando diante do instrutor, o instrutor abriu a sacolinha dele. Abriu a sacolinha dele, então qual é a função do instrutor? Abrir a sacola que o mago traz e dizer que essa vara não é para ser arrastada, é para servir de guia para ele, é para ir à frente, ser colocado à frente, como na carta 9. Então ele chega diante do instrutor, e essa é a única carta que coloca isto, quer dizer, há um instrutor, né? O aprendiz, que era o louco, e agora, ao chegar diante do instrutor com a sua sacolinha, então o instrutor pergunta: a que vens? Que buscas? E ele diz: busco um bom mestre que me queira instruir. E aí o instrutor diz: és aceito. E ao dizer isso, o louco coloca na mesa do instrutor a sacolinha dele. O instrutor abre a sacolinha. E o que é que ele encontra na sacolinha? Vamos aproximar mais de vocês. Uma espada, um pentagrama. Eu posso simbolizar isso no ritual por uma moeda. Um cálice. Engraçado, né? O grau é um cálice. Um bastão, que aqui não está, porque ele está com um na mão, mas aqui tem outro. Aqui tem outro bastão. Aqui no baralho não há um segundo bastão. Mas no baralho esse aqui pequenininho aqui, né? Deixa eu ver se nós vamos mostrar em outra gravura que alguém fez para nos ajudar. Quer dizer, aqui vocês percebem claramente, né? O pentagrama, quer dizer, uma medalha, um círculo de metal, né? Aqui um cálice, aqui o cabo de uma espada e aqui o segundo bastão, que ele só pegará quando o instrutor disser que ele está apto. Aí ele deixará de ter um bastão e ele passará a ter 2 bastões. Chegou o fim da jornada. Então o bastão será a última coisa da mesa que ele vai poder utilizar. Então ele vai ter autorização do instrutor
de ir pegando pouco a pouco os objetos que estão na mesa. Então você vê que o tarô de Marsella não é muito bom para isso, porque foi feito na Idade Média sob uma censura horrível da Inquisição. Então você vê que aqui é uma bagunça, quando na verdade, quando a gente agora com liberdade pode, né, ver esse desenho com toda a clareza, então o que nós vemos é, na verdade, o que já mostrei aqui para vocês, uma mesa, uma taça, uma moeda grandona ou uma medalha, um objeto de metal, uma espada e um segundo bastão. O instrutor vai permitir a ele pegar cada um desses objetos, mas o bastão será o último. E justamente a permissão de pegar o bastão é que vai dar a ele, né, no final de tudo, no tal, que muita gente chama taú, mas aqui não tem nada de taú, não tem acento. É a letra hebraica correspondente, é essa figura do tarô. As duas são a mesma coisa, então fim da jornada, do mesmo jeito que o Aleph e a carta 1 são a mesma coisa. Então aqui é o começo da jornada, né, pelo tarô, por esse desenho, que devido à Idade Média e à Inquisição foi aqui mascarado, não botaram uma chaleira, olha só que absurdo. Uma opção de uma bagulhada aqui. Bom, fala bem da confusão do mundo, da bagunça, mas não é isso. Porque para explicar, quando eu for explicar no próximo vídeo para vocês, o que é que tem aqui em cima da mesa, dessa mesa, né? Por que é que aqui no Tarot White, né? Rider White, por que é que tem esses objetos, a taça, a moeda, o bastão e a espada? Quando eu explicar, vocês entenderão perfeitamente. Então, aqui nós temos os outros tarôs, todos eles equivalentes ao Aleph. Lembrem-se, Elifas e Eteile esqueceram do louco. Ou seja, há um momento em que a pessoa não está em nenhum sistema. Ela está fora de qualquer sistema, absolutamente livre para escolher o sistema que ela quer. Então, o erro aqui do Earth, esse tarô é o tarô de Oswald Earth, então tem a espada, nitidamente, tem o pentagrama, a moeda que ele está apontando com a mão, tem a taça, ele já está com o bastão a que ele tem direito, depois que ele próprio abriu a sacola, e o instrutor, na verdade, abriu essa sacola aqui nessa mesa e, portanto, não mostra o momento, nem mostra aquela história. Ou mostra o aprendiz do lado de fora da mesa e não mostra quem está do lado de cá, ou mostra quem está do lado de lá, sentado, o instrutor, mas não mostra o aprendiz. Na verdade, na iniciação, que eu não vou, infelizmente não vou, só falei do pulo, mas não vou dizer o que é nem como é, só quem fizer as aulas particulares. Eu ministro essas aulas em particular e a um preço módico, em que então quem quiser fazer, então aprofundar-se-á. Então aqui é outro ritual como o pulo. O objetivo do pulo é dizer que nós pré-existimos, ou seja, antes de ter um corpo, nós éramos uma alma, e essa alma espiritual desceu, aceitou esse corpo e aceitou o que tinha sido planejado para esse corpo. Prova de que há esse planejamento, o déjà vu e a profecia. Quer dizer, eu faço o tarô divinatório, eu jogo as cartas. E ao jogar as cartas, eu digo o passado, o presente e o futuro da pessoa. E digo com precisão. Cheguei a dizer que uma determinada senhora grávida, era jovem, uma jovem grávida, teria o filho dela, acompanhei a gravidez toda, nos meses de risco, dizendo a ela, vai para o médico que você está com risco de aborto, e assim acompanhei a gravidez toda, eu fazia isso frequentemente, e eu disse, você terá o seu filho no dia tal, de tal, de tal, tal, tal. Então, quando chegou naquele dia, às 11 e pouca da noite, a mãe dela
que era muito minha amiga, né, disse, depois me contando a história, que ela falou: o professor Marlan ferrou, já são 11 horas e não senti as contrações. Quando foi 15 para meia-noite, ela começou a sentir as contrações e foi às pressas para a sala de parto, e lá o obstetra fez o parto. Aí, quando ela pegou o neném no colo, ela olhou para a mãe e disse: liga para o professor Marlan e diz ele que ele acertou. Aí a mãe disse: pelo amor de Deus, meia-noite, quase 1 hora da manhã, você quer que eu ligue para ele? Amanhã a gente liga e fala. Quer dizer, antes da meia-noite aconteceu o que o tarô tinha previsto. Então eu coloco as cartas, a Emma Jung fala deitar as cartas. Sally Nico, deitar as cartas. Eu falo colocar as cartas, fazer a mandala. E por que é possível prever o futuro? Porque ele já existe. Se não houvesse uma pré-existência, se Metatron não tivesse programado a minha vida, a sua, a de todos nós, não seria possível um oráculo dizer o futuro. Os profetas de Israel não teriam condições de ser profetas. Por quê? Porque eles diziam o que ia acontecer no futuro. Ora, por que eles acertavam? Porque Deus mostrava a eles o futuro. Logo, o futuro já está. Nós não conseguimos ver. E no déjà vu, o que acontece? Nós, num flash, vemos um pedaço do filme que Metatron mostrou e vemos esse futuro, né? Eu já vi isso, eu já vi essa pessoa, eu acho que eu conheço essa pessoa, mas nós sabemos depois, quando raciocinamos, que nunca vi aquela pessoa, que aquele acontecimento nunca foi presenciado por mim e não se explica. O déjà vu, os espíritas dizem que é lembranças de outra vida, não é a sua própria vida. Você viu aquele pedaço da sua vida, porque está toda ela num filme que você viu, aceitou e veio para viver. O oráculo e os profetas são outra prova. Quer dizer, quando o profeta Isaías disse: eis que a Virgem dará à luz um filho que se chamará Emanuel, porque Deus estará conosco. Por que Isaías, no ano 760, viu que Nossa Senhora, por obra do Espírito Santo, eu creio firmemente nisso, conceberia e daria à luz Jesus? 760 anos antes. Por que Jeremias, ou Zacarias, diz: chamarei o meu filho Ciro, o persa, para libertar os cativos da Babilônia? Ele não me conhece, mas eu o conheço pelo nome. Kuros, em persa, equivale a Ciro. O meu filho Ciro, quer dizer, um Machia, um ungido, eu o preparei e quebrarei todos os ferrolhos diante dele e abrirei todas as portas e ninguém poderá resistir-lhe, porque ele vai libertar o meu povo. O profeta Daniel leu essa profecia diante de Ciro e ele ficou boquiaberto, porque a profecia tinha dito que ele conquistaria o reino medo-persa, onde ele nasceu, e depois conquistaria a Babilônia, e depois saiu conquistando o Egito e tudo. Aí quem conquistou o Egito, já acho que não foi ele, né? Foi Dario, que entrou com cavalo e tudo no templo de Tebas, uma brutalidade, e matou o Boi Apis à espada. Então, por que o profeta consegue ver o futuro? Por que Nostradamus disse que próximo dos nossos dias, ele viveu na Idade Média, profetizou 600 anos de história e disse que um homem mau, encarnação do diabo, provocará uma catástrofe na Terra e o nome desse homem será Hitler. Só errou em um S. Hitler não tinha S. Michel de Notre Dame, judeu, medieval, vidente, profeta, porque vidente é só 200 anos. 600 anos de história já é profeta. Por que os profetas, portanto, veem o futuro? Porque o futuro já está acontecendo. Tudo já está escrito. Por isso Jesus, no alto da cruz, uma das últimas coisas que ele fez, depois de ter dito tudo e depois de ter entregue Maria a nós como mãe, na pessoa do apóstolo João, disse: consumatum est. Fiz tudo o que eu devia ter feito. E antes falou para os apóstolos dele várias vezes que seria
em Jerusalém ele iria celebrar a Páscoa e depois seria preso e entregue nas mãos dos pecadores, seria torturado e humilhado, pregado na cruz, morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Por que é que Jesus sabia disso? Porque ele era um profeta. Então, como dizia Einstein, o tempo é uma ilusão que nós temos necessidade, porque se nós víssemos tudo no momento já, como Deus vê, Deus vê tudo no imenso já. E nós, né, Deus teve a misericórdia de fazer seccionar o futuro, a nossa vida e tudo, para que a gente veja através dessa segmentação e não fique louco. Porque se você visse, imagina, eu vi num filme aí, gigantes que tinham um olho na testa, e esse olho era apenas a capacidade de ver o dia da morte dele. Eles eram tristes. E aí, quando alguém perguntou por que eles são bonzinhos, mas são tão tristes? Porque eles já sabem o dia em que vão morrer. Quer dizer, se você nascesse já sabendo o que seria a sua vida, provavelmente você acharia a vida uma meleca. Porque a vida tem mais sofrimentos do que alegria. Então, aqui é o fim da jornada. O tal hebraico, e aqui a carta, o mundo, com os dois bastões. Quer dizer, o recipiendário, ou iniciando, recebeu a ordem de segurar o bastão da mesa, e aquele que ele já tinha na mão, agora acrescentado com o bastão que ele teve a autorização para pegar, aqui está claro, o bastão que está na mesa, Marlan Fé, está aí o bastão na mesa, uma varona enorme aqui, né? Então ele teve a autorização de pegar, chegou ao fim da jornada. Aí, segundo um evangelho apócrifo, eu me divirto. Segundo um evangelho apócrifo, Jesus foi para a escola. E quando chegou na escola, então tinha que aprender essa iniciação, do Aleph até o Tau. Né? Tau, T-A-U, como o Tau de São Francisco, aquela cruz em T. Então não é Tau, como alguns maçons e Rosacruzes falam, é Tau. Como não é Shekinah, é Shekinah. Então, o rabino que estava na escola lá do rabinato, né, dando aula para ele, explicou o significado do Aleph, né? A tradução em redondo é um boi, alpo, no idioma caldeu, quer dizer boi, e lá era exatamente isso. Olha, vira o nosso A de cabeça para cima, é a cabeça de um boi. Os antigos sacos de leite da CCPL trazia isso aqui, mas era muito fácil você ver a cabeça de uma vaquinha, porque tem as orelhas. Então, os chifres, a cara e as orelhas aqui. Então, dava para perceber. Caiu de lado, virando o A fenício, depois ficou em pé, virando o A latino, o nosso A. Então, em hebraico, é isso aqui, a primeira letra. Aí, depois que ele deu a instrução, falou para Jesus, diga A. Ou seja, falando A, você vai me dizer A de abelhinha, ou seja, que você sabe o que é o A. Tinha toda uma instrução, viu? Que não vamos falar aqui agora, porque a instrução era completa, muito mais completa do que o que eu estou fazendo aqui para vocês com o tarô, a alquimia. E Jesus ficou calado. Aí chegou São José, é um evangelho apócrifo da infância de Jesus. Sabiam? Nós temos os evangelhos da infância apócrifos. A infância de Jesus Cristo, a adolescência. Aí, quando José chegou, o rabino já estava irritado, e aí disse a José, leva esse teu filho, porque eu já fiz a pergunta a todos os alunos, todos responderam. Era o ingresso no sistema, era a primeira letra, ou seja, era a primeira carta, equivalente do tarô. Já perguntei a todo mundo, todo aluno respondeu, todo aluno conseguiu entender o sistema, mas quer ver, ó, diga o que significa A. Aí ele disse para o rabino, me diga o que significa tal, e eu te direi o que significa Aleph. Os rabinos não sabiam o significado da letra tal. Sabe o que era? O Messias crucificado.
o Messias será crucificado. Por isso que São Francisco usa aquela cruz de madeira e os franciscanos devotos usam. A cruz é em tal, a cruz de São Francisco, um T. Não é uma cruz latina, né? Com uma trave horizontal e uma vertical e uma horizontal. O tal, que é a cruz de São Francisco, é um T. Então, essa carta, que os rabinos não conheciam o significado, significava: o Messias morrerá numa cruz, num T, uma cruz. E aí o rabino abriu a boca e disse: leva ele de qualquer maneira, que ele não tem nada que aprender comigo. Quer dizer, aquilo que eu não sei, eu não posso responder. Me diga você o que é que significa tal, e eu te direi o que significa Aleph. Isso é um apócrifo, mas alguns apócrifos são aprovados pela igreja exatamente por causa dessas curiosidades, mostrando como era uma escola na época de Jesus, que a iniciação era feita pelo alfabeto hebraico, e a mesma coisa que o tarô, né? Fora o fato de que Teila e Elifas não levaram em conta a carta zero, que significa qualquer pessoa antes de entrar em um sistema qualquer, seja católico, maçonaria, Rosa Cruz, qualquer sistema, né? Antes de entrar na escola, quer dizer, uma pessoa que simplesmente está fora de todos os sistemas, a não ser a sociedade, né? Eles não levaram em conta e então numeraram 21 cartas. Mas o tarô tem 22. E como é que fica? A 22ª é o louco, que ocupa duas posições. A inicial, que é o discípulo em busca do mestre, que eu disse, quando encontrei Padre Roberto, eu já falei. Quando ele me deu o livro Dogma e Ritual de presente, que é exatamente esse que está aqui, o livro que eu estou usando e que está aqui, meu Deus, já não sei onde botei o livro, pelo amor de Deus, que bagunça que eu faço. Então, quando ele me deu o livro de presente, eu fiquei encantado, porque eu já tinha alguma noção do tarô devido às revistas que eu ainda não mostrei para vocês, mas vou mostrar. Então, eu já tinha lido esta revista, foi a primeira que eu li, e aí, quando ele me deu este livro e disse que o livro de Hermes está aqui, leia. Eu dizendo a ele que eu estava procurando o livro de Hermes. Ele disse: eu te dei no Natal e você nem sequer abriu. Eu, envergonhado, falei: padre, não abri. Ele disse: pois leia, eu já li. Então eu já sabia que isso aqui era o discípulo que procura o mestre. A que vens? Que busca? Diz o mestre sentado na mesa. E o louco, o buscador, do outro lado, que não é mostrado em nenhum tarô as duas figuras, ou uma ou outra, diz: venho em busca de um bom mestre que me queira instruir. Aí ele diz: tu és aceito. Então o louco pega a sacolinha, bota em cima da mesa, e aí o que é que o instrutor faz? Abre a sacolinha, e dentro da sacolinha tem essa bagunça toda, tudo aquilo que é necessário. Ele recebe, a orientação tem dois bastões, um pequeno e outro maior, e ele recebe a orientação, quer dizer, na verdade ele já está aqui com os dois bastões, né? Olha, a sacola dele está num bastão e aqui ele está arrastando outro bastão. Então o instrutor não dá, ele pega um bastão, bota na mesa, deixa ele com outro e ele só vai ter a permissão. Então, quem abre a sacolinha do louco? O instrutor. Só há um baralho do mundo que traz esse instrutor. O baralho Sforza, da família do Duque de Sforza, na Itália. Mas não mostra o louco aqui botando a sacolinha em cima da mesa e o instrutor abrindo. E aqui mostra o aprendiz do lado de lá e os objetos na mesa, mas não mostra quem está do lado de cá, o instrutor. Então, nenhuma carta jamais mostra os dois. Ou um ou outro. Mas aqui sou eu e do lado de cá é você. Seria assim no ritual. Então, nós paramos aqui há 53 minutos, mostrando então que Deus colocou à nossa disposição para que nós voltemos a evoluir vários meios, né?
o tarô, segundo Thoth me falou, foi levado para o Egito pelos atlantes, que instruíram os sacerdotes, mas só ele foi digno, né, de ser aprovado, constituído um iniciado atlante, e aí ele, para que os outros entendessem os arcanos menores, 56, ele desenhou os 22 arcanos maiores, que é muito mais compreensível, e é esse que nós vamos decodificar para vocês. Então, o louco não é. Carta zero, sim, é. Então, as legendas são falsas, os números são certos. Aí depois vem o quê? O mago seria ótimo, né? Se na segunda lição, já de um buscador, de um desorientado, você passasse a ser um mago. Ora, o mago será o último, aquela dama com aqueles dois bastões na mão. Ali ela é o mago. Ali ela faz com aqueles dois bastões o que ela quer. São as varinhas das fadas, né? Aquele bastão é o Hatipibum, Baretitidum, Ibititidotitibum. Isso é magia, acredite ou não, Bititidum, Titibão. Então, essas histórias foram tiradas tudo disso. Então, ele vai receber a autorização. Então, essa mesa não é essa bagunça, agora vocês já sabem. Vocês já viram no tarô Rider-Waite, né? Na verdade, são 4 objetos, né? Ele já pegou um, mas não tem autorização de pegar nenhum, a não ser quando o instrutor mandar. Aqui uma espada, aqui um segundo bastão maior, aqui uma taça, aqui um objeto metálico grande, uma moeda grande ou uma medalha. Aí vamos explicar isso, mas o tarô é um entre vários sistemas, né, que o Criador permitiu, mandou mensageiros divinos, e infelizmente muitas pessoas dizem que são ciências diabólicas. Sim, porque você, com o poder que essa ciência lhe confere, você pode fazer o bem ou o mal. É uma opção. Eu optei por fazer o bem. Por isso me considero um sacerdote mago da banda branca. A Umbanda é um termo caldeu que quer dizer a banda, o lado branco da força. E acho que nem os próprios umbandistas sabem disso. Eu acho que alguns sabem, porque eu recebi essa instrução de um umbandista que era extremamente culto. Então, nosso objeto, as coisas que estarão à nossa disposição será inicialmente o tarô. Então, nós iremos da carta 1 à carta 9. Desculpa, da carta 0 à carta 9. Já mostramos que há uma similitude muito grande entre ambas. Já mostramos que o eremita, né, na verdade, Leviel Savant, é uma réplica do louco. Olha, eu passando já dos 57 minutos. Olha aqui, ó. O eremita, na verdade, é o louco ou desorientado que chegou à sabedoria. Essa lanterna estava dentro da sacola do louco, já disse para vocês. Esse bastão é o que o louco arrasta. E essa roupa ridícula que o louco tem aqui é o corpo, que a alma, que estava leve, feita uma borboleta como alma, agora com o corpo ela sente uma coisa ridícula, porque o corpo pesa. A alma não pode mais voar feito uma mariposa, como a fada Sininho, não pode mais, porque agora ela tem um corpo, então ela fica limitada, e aí ela sente desconforto. Por isso, as cartas do tarô, né, que a gente mostrou a vocês, estão todas elas geralmente representadas por uma pessoa vestida ridiculamente. Muito bem. Por hoje é só. Próximo vídeo tem mais. Vejam, deem seu like, e já passamos do buscador, que é o título verdadeiro do louco, desorientado, e buscador. Desorientado até que ele decide entrar num sistema desses esotéricos ou místicos, mas que tem que ser um cuidadosamente escolhido, porque tem muito patife aí. João de Deus, lá de Brasília, era um canalha, e passava por ser um santo, curava. E o que tem de João de Deus por esse mundo, são poucos Francisco Xavier que existem,
que são pessoas decentes, né? Nós temos o prazer de dizer, infelizmente a Igreja Católica excomungou a heresia espírita. Não posso aceitar isso sendo católico quando eu vejo o trabalho de Chico Xavier. Não posso. Não posso. Um homem que entregou a vida dele inteira para fazer o bem às pessoas. Então, sou um católico heterodoxo. Quer dizer, não posso aceitar aquilo que, às vezes, o Vaticano, que é a potência máxima, a autoridade central da minha igreja, impõe. Então, por isso, embora o tarô seja proibido, é considerado como superstição, mas quando um cliente vem aqui e diz, eu estou numa situação assim, assim, assado, estou com isso para receber, receberei esse dinheiro, está na justiça. Eu jogo as cartas e digo sim, você ganhará a causa. Eu vejo o futuro. E por que eu vejo o futuro? Porque o futuro já está escrito. O tarô apenas o mostra. Muito obrigado. Até a próxima lição. Foi uma aula meio diferente das outras. Eu comecei com o mito religioso da criação, do paraíso, depois engrenei no tarô mostrando que é uma maneira de voltar ao paraíso. Como existem várias outras maneiras, tá bom? Então, vejam o vídeo, deem seu like, a mãozinha é importante, né? Comentem se quiserem e até o próximo vídeo.